Então, vamos começar com essa aula de origem e cosmovisão. Por que esse nome, né? Se fala sobre Gênesis e Êxodo. Origem, porque é a origem do mundo, a origem da vida, mas também cosmovisão, que significa a maneira com que a gente olha o mundo. Então, esses livros, eles mostravam para o povo de Israel lá atrás a maneira com que eles tinham que olhar o mundo, porque a partir dessa crença de que Deus criou nós humanos e todas essas coisas na Terra, nós passamos a ver o mundo de uma maneira diferente, sabendo que existe um Deus que está olhando, né, por tudo isso, e que, enfim, nós temos alguém que nos rege, né, que rege as nossas vidas. Por isso, cosmovisão, porque a partir desses conhecimentos de Gênesis, enfim, das leis faladas em Êxodo, nós passamos a ver o mundo de uma maneira diferente e nos comportar de uma maneira diferente. Então, isso nos traz uma cosmovisão bíblica sobre como a gente age e interage, enfim, nas nossas vidas. Oi, Gabi. Enfim, vamos começar. Eu queria dar um começo antes da gente entrar especificamente no livro de Gênesis e falando para vocês um pouquinho do que eu já falei nos cultos de quinta, para quem foi, mas para quem estiver abrindo pela primeira vez, enfim, vou revisar esse assunto. Oi, Marli, tudo bem? Boa tarde. Enfim, acabei de começar, tá? Não perdeu nada. Enfim, vamos falar então sobre essa revelação progressiva. Em Hebreus 1, do 1 ao 2, fala: no passado, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas, nesses últimos dias, nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem ele fez o universo. E por meio de quem fez o universo. Então, quando a gente fala de revelação progressiva de Deus, é esse falar de Deus aos pouquinhos, no meio da narrativa bíblica, até que ele se revela por completo através de Jesus. Então, nós vemos até em Colossenses, né? Em Colossenses 1 fala que Jesus, ele é a imagem visível do Deus invisível. Isso significa que Jesus é a revelação completa de Deus e de tudo aquilo que ele é. Nós vemos no começo de Gênesis, por exemplo. Oi? Tá tudo bem? Acho. Então, perdão, tá. Então, tipo assim, em Gênesis nós vemos que Deus começa falando apenas com uma pessoa, se revelando para o casal, por exemplo, e depois ele vai falando com os patriarcas, e é uma relação sempre com uma pessoa só. E depois ele vai formando o seu povo, se revelando a mais pessoas, e nós vemos essa revelação da parte de Deus progressiva. Isso significa aos pouquinhos. Então, de pouquinho em pouquinho, Deus foi mostrando mais dele e de quem ele é. Tá tudo bem aí? Acho que ninguém tá com o microfone ligado sem querer. Aí, tá bom. Enfim, e essa é a revelação progressiva de Deus. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Da revelação? Não. Beleza. Aí nós temos, em compensação, nós temos a compreensão progressiva. O que é isso? Se a revelação progressiva é Deus se mostrando, a compreensão progressiva já é o contrário. É nós olhando para Deus e entendendo quem ele é. Então, ao longo da Bíblia, nós vemos Deus se mostrando para o homem, mas nós também vemos o homem olhando para Deus e entendendo aos poucos quem Deus é e o que ele é de fato. Então, eu queria que nós abríssemos em João 4, 1 ao 30. E aí, pastor, tudo bem? Começamos agora de pouquinho.
No material que eu dei para vocês, tem esses exemplos que são muito legais para entender essa questão da compreensão. Não está no slide, mas eu gostaria de falar para vocês. Em Isaías, nós vemos o profeta falando sobre essa voz que clamaria no deserto. Só que ninguém sabe que voz é essa. Aí, em Malaquias, ele se refere à mesma pessoa como esse mensageiro. E um capítulo para frente fala que é um profeta. E depois, em Mateus, nós temos essa revelação final de que é João Batista. Então, eu queria que vocês entendessem essa progressão, que é uma voz, aí se torna um mensageiro, depois um profeta, e por fim, a pessoa de João Batista. Então, essa revelação que vai tendo ao longo da Bíblia de quem João Batista era. Aí tá, João, vamos para João. João capítulo 4, do 1 ao 30. É a história da mulher samaritana. Eu queria destacar apenas alguns pontos da onde que Jesus ele vai se revelando a ela e o que ela vai entendendo. Então, Jesus fala que era necessário passar por Samaria, né? E ele estava ali num poço. Nisso, no versículo 7, fala assim: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Então, ali nesse primeiro contato, Jesus, para ela, é apenas um homem judeu qualquer. Beleza? Aí continua. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Então, ali, Jesus já começa a falar, se você conhecesse o dom de Deus, já começa a falar mais um pouco sobre quem ele é. Mas ela ainda acha que ele tá louco. Tipo assim, da onde você vai tirar essa água? Quem é você? Né? E Jesus continua: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Então, aqui, claramente, Jesus já está falando sobre algo espiritual, já está falando um pouco mais de quem ele é, só que a mulher, de um lado, ela tá: não, eu quero essa água para não ter sede de novo. Ela acha que é uma água mesmo, que a gente bebe, assim, ela acha que é água. E então, Jesus continua falando: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Então, aqui, novamente, Jesus já falou, tipo, vai chamar seu marido. E ela, não tem. E Jesus fala, realmente, você está falando a verdade, porque você já teve 5, o que você tem agora não é seu. Mostrando que ele já sabia coisas que não tinha como ele saber. Mostrando esse lado espiritual, novamente, dele. E ali ela se toca que ele não é apenas um homem que está oferecendo uma água meio maluca. Ele, de fato, é alguém de Deus. É um homem de Deus, talvez um profeta. Até ela fala, né? Vejo que você é profeta e tal. E Jesus continua introduzindo esses assuntos sobre o reino de Deus. E aí a mulher fala, né? Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu estou falando com você. Então nós vemos claramente, não sei se vocês conseguiram perceber, mas nesse trecho dá para ver claramente, Jesus
mostrando aos pouquinhos quem ele era, um homem, um profeta, alguém de Deus e o Messias aguardado. E enquanto a mulher vai percebendo, tá, é um homem que ainda está oferecendo uma água para mim no começo, é um profeta, porque ele sabe da minha vida, e, meu Deus, ele é o Messias. Então, essa é a diferença. Pastor, você quer falar alguma coisa? Não, estou viajando. Estou na estrada. Ah, tá bom. Eu vou desligar seu microfone então, tá? Fica à vontade aí, na estrada. Beleza. Então, a doutora aí. Tá. Então, essa é a diferença da revelação, que é Deus se revelando ao homem, aqui no caso Jesus se revelando à mulher, e a compreensão, que é a mulher olhando para Jesus e entendendo quem ele era aos poucos. Alguém tem alguma dúvida em relação a esses termos, em relação a isso? Não, tá tranquilo. Tranquilo? Alguém tem alguma coisa para falar sobre isso? Não? E tá bom. Aqui eu coloquei um esqueminha para vocês perceberem a diferença da fé no Antigo Testamento e a fé no Novo Testamento. Isso vai nos ajudar muito a entender a cosmovisão daquele povo. De novo, a maneira que eles enxergavam o mundo. Então, no Antigo Testamento, a gente sempre vai ter essa fé naquele que viria. Nós vamos ver em Gênesis que o Senhor promete alguém que viria e pisaria na cabeça da serpente. Então, todo o Antigo Testamento, as pessoas vivem baseadas nessa fé de que viria alguém. Tanto que nós vemos até aqui, né, no exemplo da mulher samaritana, olha, eu sei que o Messias, um dia ele vai vir e vai nos explicar todas essas coisas. Então, eles tinham fé nesse alguém, nesse Messias que ele iria vir. A partir de quando Jesus vem, a fé ela não é mais na frente, mas ela é olhando para aquele que já veio. Então, se no Antigo Testamento nós temos a fé naquele Messias que viria, no Novo Testamento nós temos fé naquele que já veio e que nós cremos que morreu e ressuscitou dos mortos, que é Jesus. Então, essa é a diferença da fé desses dois tipos de pessoa. Então, nós vamos começar com o livro de Gênesis, que narra como toda a vida no mundo começou. Então, o autor, segundo a tradição judaica, é Moisés. Nós sempre atribuímos, né, o Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, a Moisés. Porém, não tem nenhuma fonte que de fato confirme que foi Moisés que escreveu. Porém, a tradição judaica, muito, muito antiga, atribui a ele, então a gente vai falar que é Moisés. Beleza? Quando que esse livro foi escrito? O livro de Gênesis foi escrito depois que o povo saiu da escravidão do Egito. Então, Moisés estava escrevendo para um povo que estava há 400 anos sendo escravizado, fora da sua terra, longe da sua terra natal, que não sabia mais muito de Deus e de quem ele era. Então, por isso que Moisés escreve Gênesis, contando a narrativa toda de como o mundo começou, para que o povo se lembrasse de quem Deus era, e de que Deus é esse único Deus verdadeiro. E a data. O livro ele narra eventos de mais ou menos 4.000 a.C., que seria a criação do mundo, a estimativa, até 1446 a.C., que seria depois que o povo passa esses 400 anos no Egito. No material de vocês, eu não coloquei 1400. Se vocês verem, eu coloquei 1800. Por quê? Porque o livro de Êxodo, ele começa narrando que o povo passou 400 anos no Egito. Então, eu contei esses 400 anos lá em Êxodo. Mas não faz diferença nenhuma. É só para vocês entenderem por que está essa diferença nos slides e no material, tá bom? Então, nós temos as duas divisões do livro de Gênesis, desculpa. No livro de Gênesis, do 1 ao 11, é a história de como o mundo começou. Então, tipo assim, é a criação de tudo. A criação, a queda, o dilúvio e a Torre de Babel. É tipo como se Moisés estivesse escrevendo sobre o macro do mundo, ou seja, olhando para
todo o mundo, assim, e escrevendo. E no livro, no capítulo 12 até o 50, é como se ele colocasse uma lupinha ali e começasse a história de Abraão, que é a história dos patriarcas e do povo de Israel. Então, do 1 ao 11 é essa coisa ampla de tudo, e depois ele dá tipo um zoomzinho e passa a contar a história dos patriarcas a partir de Abraão. Um fato interessante. Existem pessoas que acreditam que esses capítulos do 1 ao 11 de Gênesis, que conta da criação, da queda, eles não são literais. Como assim, Gabi, não são literais? Tem gente que acredita que Moisés escreveu como se fosse uma historinha mesmo, um poema, porque Gênesis, ele é um livro poético, é uma poesia, principalmente o começo. Então, tem gente que acredita que foi essa forma que Moisés conseguiu escrever para o povo de como o mal entrou no mundo. Então, ao invés de ser Adão e Eva, Adão e Eva é apenas a representação do homem e a representação da mulher, e o pecado inicial seria a maldade entrando no mundo de uma maneira geral. Eu acredito nisso? Não. Mas tem gente que acredita. É uma possível interpretação aí da Bíblia. Agora, se você vai acreditar nisso ou não, fica ao seu critério. Eu acredito que é literal, que Deus criou um mundo do jeito que ele criou o casal, a queda, a redenção, toda certinha, mas tem gente que não. E aí nós entramos num assunto muito legal. Nós temos duas interpretações possíveis para a criação. Então, a Bíblia fala, né, que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Porém, isso dá margem para a gente para interpretar de duas maneiras diferentes e eu vou explicar para vocês o porquê. Quando Moisés escreve, lembra que eu falei que é essa vibe mais poética e tal? A poesia judaica, hebraica no caso, né? Ela tem uma forma de ser escrita diferente do que a gente está acostumado aqui no Ocidente. Então, eles têm essa questão de forma e preenchimento. Então, as duas interpretações seriam: o mundo foi criado literalmente em 6 dias. Primeiro dia, a criação da luz. Segundo dia, a separação das águas. Terceiro dia, o surgimento da terra seca. Quarto dia, lua e estrelas. Quinto dia, aves e os animais marinhos. E no 6º dia, nós, os homens, e os animais terrestres. E no 7º dia, Deus descansou e contemplou tudo isso. Ou nós podemos pensar nessa questão de forma e preenchimento da literatura hebraica. Então, eu coloquei um exemplo para vocês aí no material, né? Que fala assim, em Gênesis 1, do 1 ao 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era terra sem forma e vazia. Esse era terra sem forma e vazia é um preenchimento daquilo que ele estava falando anteriormente sobre a terra. Então, com esse pensamento em mente, lembrando que nós temos que pensar um pouco sobre como o povo, o público original pensava também, vendo o tipo de literatura, nós podemos pensar que o mundo foi assim, igual eu coloquei, ó. No primeiro dia, a criação da luz, aí o 4º dia seria a criação da lua e das estrelas, preenchendo luz. Aí, separação das águas, criação das aves, que são nos céus, e os animais marinhos, que são das aves. Quando surge a terra seca, Deus cria os homens e os animais terrestres. E no 7º dia, ele contempla. Então, seria essa questão da não literalidade dos 6 dias. O que é isso, Gabi? Não foi 6 dias exatamente. Ele só usou a contagem dos dias para ficar mais fácil, mas tem essa questão de forma e preenchimento. Faz uma coisa, cria a luz e as estrelas, que tem a ver com a luz. Separa as águas, cria os animais marinhos e as aves que ficam no céu. Deu para entender? Vocês já tinham ouvido falar sobre isso? Já sim, Gabi. É. Mas tá muito bom. Tô gostando. Eu achei muito legal quando eu me deparei com essa informação, né? Porque ela faz sentido, sim, quando a gente
para pensar na literatura da época, de quando foi escrito, isso faz sentido. Talvez para a gente que tem o texto todo editadinho, todo bonitinho aqui agora, e com a nossa cabeça de uma pessoa que nasceu no Brasil, talvez isso não faça muito sentido pela nossa escrita, mas para eles lá na época faz. Então, pode ser aí uma possibilidade. De novo, isso muda alguma coisa sobre Deus? Isso muda alguma coisa sobre quem ele é? De maneira alguma. É só uma possível interpretação do livro de Gênesis. Aí nós temos a criação de Adão e Eva. Então, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quando Deus cria o homem e a mulher, Deus, ele nos cria a imagem e semelhança dele. Isso é muito lindo, cara, de ser criados assim, a imagem desse Deus todo-poderoso. Só que, tipo assim, Deus, ele não criou o homem com a capacidade de definir o que é certo e o que é errado. Ele deu a capacidade para a gente de escolher entre o certo e o errado. E por que isso é importante, né? Nós vemos, principalmente hoje em dia, muitos discursos e muitas falas, né, dizendo sobre o que é o certo e o que é errado. Ah, tudo que é certo é aquilo que te faz feliz, é aquilo que você ama e tal. E Deus nunca colocou essa questão que está abordando, né, o mundo atual em jogo. Deus nunca colocou essa questão em jogo. Para ele é o definidor daquilo que é certo e daquilo que é errado. Nós apenas temos a capacidade de escolher entre o certo e o errado. Então Deus, ele cria Adão e Eva e ele dá 3 mandatos para Adão e Eva. Ele dá um mandato espiritual, que é o nosso relacionamento com Deus. Então, todos os dias no jardim, Deus ia até o casal, até Adão e Eva, para se relacionar com eles. Vale lembrar que Deus criou o mundo, porque vamos imaginar, antes da criação do mundo, então, estava lá Deus, Jesus e o Espírito Santo, que nós chamamos de Trindade, esse Deus triuno, que é um, mas que é 3 ao mesmo tempo. E eles estavam lá nessa dança muito louca, que é tipo assim, a gente não sabe onde começa um e onde o outro termina, porque eles são um só. E eles estavam transbordando de muito amor. E nesse transbordar de amor, eles decidem criar a humanidade, criar o mundo. Então, Deus criou o homem para se relacionar. Não foi uma criação de, tipo, estou sem nada para fazer, vou criar uns carinha aqui para viver. Não, Deus criou o homem para se relacionar com ele. Então, esse mandato espiritual de Deus era justamente esse relacionamento entre o homem e Deus. E também nós temos o mandato social. Em Gênesis 1:28, Deus dá a ordem, né, para eles saírem e multiplicarem-se sobre toda a terra. Então, esse mandato social seria essa multiplicação, essa família, construção mesmo de família e de se espalhar por toda a terra. E também um mandato cultural. A cultura são... como que eu posso explicar? Cultura é comportamentos, tradições, costumes e valores de uma pessoa. Deus sempre se mostrou interessado em culturas diferentes. Nós, obviamente, tem a cultura do céu, que é ter uma cosmovisão bíblica, mas a cultura é diferente mesmo, tradições diferentes, costumes diferentes, isso sempre interessou a Deus. Tanto que ele manda todo mundo se espalhar, se multiplicar, para que haja mesmo essa diversidade. E esses foram os mandatos de Deus para o homem. Se relacionem comigo, se relacionem entre vocês e criem cultura. Só que nós temos a queda. O que foi a queda? A queda é a entrada do pecado no mundo. Então, o homem, ele buscou ser independente de Deus e ele desviou totalmente o foco de Deus e deixou o pecado entrar no mundo. Não sei se todos conhecem, acho que sim, a história de como que o pecado entrou. Então, nós temos Eva ali no jardim, de boa, até que a serpente chega até ela e fala, olha, eu ouvi dizer que Deus falou que vocês não poderiam comer nenhum fruto aí do jardim, isso é verdade? E ela falou, não, a gente só não pode comer, nem tocar do fruto daquela árvore que está ali no centro do jardim.
Só que aí a serpente, enganosa como ela falou para Eva, olha, isso é mentira, Deus está mentindo para vocês. Ele não quer que vocês sejam igual a ele. Só que, gente, lembra que Deus fez a gente imagem e semelhança dele. Não é que nós somos iguais a Deus, não. Mas nós somos a imagem dele. Só que o homem, nessa ambição de ser igual a Deus, a Eva olhou aquele fruto e viu que, de repente, se tornou tão agradável aos olhos, parecia ser desejoso mesmo para ela comer, porque ela desviou o coração dela de Deus. Deus estava todos os dias indo até o jardim para conversar com eles e se relacionar com eles. Imagina, gente, vocês aí na casa de vocês. Imagina Deus todo dia, na viração do dia, indo encontrar com vocês e passar um tempo de qualidade com vocês. Eles conheciam a Deus. Só que mesmo assim, eles desejaram ser igual a ele, se equipararem a ele. Sendo que Deus dava tudo que eles precisavam, eles tinham tudo que eles poderiam querer ter, só que eles deixaram com que esse desviar de foco entrasse no coração deles. Então, a Eva vai, pega do fruto e dá para Adão. E é muito interessante, né, a gente pensar nesse fato em específico. Nós somos muito bons em culpar Eva, né, sobre tudo isso que aconteceu, só que nós esquecemos que Adão, ele estava paradinho ali do lado, vendo tudo acontecer, basicamente. Quando a gente vai para o hebraico mesmo, a palavra usada para Adão estar ali do lado é como se ele estivesse olhando tudo aquilo, vendo tudo aquilo acontecer. Sendo que Deus deu a ordem para não comer do fruto para Adão. E ele era responsável de falar isso para Eva e manter Eva ali no controle. E, tipo assim, nós vemos desde ali a questão da omissão. E como a omissão é pecado. Por Adão ter omitido, ser omisso ali, o pecado entrou no mundo. E é importante a gente lembrar disso, porque se a gente for trazer para os dias atuais, né? Aonde a igreja é omissa, o pecado vai fazer a festa. E isso acontece muito nos dias de hoje. Nós achamos que não é lugar da igreja tais ambientes ou certas situações que não são lugar da igreja, e nós deixamos com que o inferno faça a festa e ceife a vida de muitas pessoas, porque nós somos omissos. Então, para a gente poder pensar um pouco, né, em relação dessa atitude de Adão e o que a gente pode aprender com ela. Então, o pecado entrou no mundo, então os olhos deles se abriram, aí eles percebem que eles estavam nus, e eles tentam se esconder de Deus. E quando Deus vai para visitar eles, Deus faz uma coisa muito importante. Ele pergunta aonde eles estão. E por que isso é importante? Porque Deus, ele é onipresente, ele é onipotente. Deus, ele poderia simplesmente ter chegado e falado, o que vocês estão fazendo? Por que vocês fizeram isso? E, tipo, julgando. Só que Deus não faz isso. Deus, ele vai até o jardim e pergunta aonde vocês estão. E ele dá essa chance para o homem admitir o seu pecado e se arrepender do seu pecado. Só que Adão fala, eu tô aqui, eu me escondi. Deus pergunta ainda, o que aconteceu? Novamente, né, essa chance. Só que Adão, ao invés, assim como eu falei, de se arrepender, né, daquilo que ele tinha feito, daquilo que ele tinha deixado acontecer, ele simplesmente coloca a culpa em Eva. Só que não só a culpa em Eva, ele coloca a culpa em Deus também. Porque quando Adão fala sobre Eva, ele fala exatamente assim, a culpa é da mulher que tu me deste. Ele não só tenta tirar a culpa dele, como ele joga a culpa para Eva e para Deus. E Eva, não diferente de Adão, ela vai e coloca a culpa na serpente. Então o homem não se arrepende disso. Eles não pedem perdão em nenhum momento para Deus daquilo que estava acontecendo. Então, Deus, naquele momento, ele já revela o seu grande plano de redenção, falando para a serpente, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Em algumas versões, fala assim, né? Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deixando explícito, assim, Jesus. Então, depois desse grande plano revelado do Senhor,
nós temos essa expulsão do casal do Jardim do Éden. E por que que Deus expulsou, né, Adão e Eva do jardim? Deus ter expulsado Adão e Eva do jardim foi um ato de misericórdia grandiosíssimo, porque o Jardim do Éden significa literalmente a presença de Deus. E o pecado não pode estar na presença de Deus. Então, a partir do momento que eles não se arrependeram e não foram perdoados por aquilo, Deus ter mandado eles embora foi a maneira que Deus encontrou deles não morrerem. Então, eles passaram a viver fora do jardim, que é fora da presença de Deus. Então, quando Deus fala, né, sobre essa morte que eles teriam caso eles comessem do fruto, Deus não estava falando de uma morte literal, tipo, morrer a carne, mas o espiritual deles foi morto ali naquele momento, porque eles foram separados de Deus. O casal que tinha todos os dias a visita do Senhor, agora estava longe, e estava distante de Deus e da presença dele. Alguém quer falar alguma coisa em relação a isso? Alguma dúvida? Pode perguntar. Deixar um tempinho para vocês. Pode ir, Gabi. Tá perfeito. Alguém mais? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então tá bom. Então vamos para Caim e Abel. Caim e Abel é uma história muito interessante. Caim e Abel são filhos de Adão e Eva, então eles são filhos desse primeiro casal. E um era pastor do gado, das ovelhas e tal, e o outro era responsável pelo cultivo. Ele plantava as coisas e colhia as coisas. O que acontece? Abel levou como oferta para o Senhor as primícias. O que é isso? Ele separou primeiro o melhor que ele tinha para Deus, como forma de gratidão. Então, essa gratidão expressada por meio da oferta era esse ato de adoração ao Senhor. Só que Caim, ele não fez isso. Ele deu basicamente o resto que ele tinha, do que ele tinha. E Deus, vendo isso, ele não se agradou do coração de Caim, porque ele não expressou gratidão a Deus. Então, a inveja de Caim matou Abel, porque ele teve inveja do seu irmão, que foi aprovado pelo Senhor, e matou ele. E a ingratidão dele sepultou a fé que ele tinha em Deus. Por quê? Ele foi ingrato, ele não deu o melhor dele para Deus. E isso fez com que ele se afastasse do Senhor, matando o irmão dele. Vale lembrar que quando o pecado entrou no mundo, com o pecado de Adão e Eva, agora os filhos e todo mundo que nasceria depois é nascido no pecado. Então, são nascidos com essa tendência ao mal e, enfim, ao pecado mesmo. Só que, quando Caim estava sentindo inveja de Abel, Deus, ele mesmo, foi até Caim e fala: Caim, o pecado está na porta, ele está esperando, não se deixe vencer pelo pecado. Só que Caim, ele não dá ouvidos a Deus e sai e vai matar o seu irmão. É até interessante, porque eu gosto muito da questão do hebraico, né? Por isso que eu quero fazer isso de ano que vem, mas enfim. E quando a gente vê no hebraico a história de Caim e Abel, o nome Abel significa efêmero, vão, esse que passa rápido, sabe? Passageiro. E tipo, o nome dele já expressa que tipo, ele ia morrer, sabe? E quando Deus fala com Caim sobre o pecado tá na porta, Deus fala que o pecado, a tradução literal seria que o pecado está acocorado, que é basicamente essa posição de pré-ataque. Então, antes de atacar, você fica de cócoras, tipo, pronto para atacar. E Deus deixou isso muito claro para Caim, só que ele não deu ouvidos. E então, Abel agora está morto. Nós temos a presença de Sete. Sete é esse outro irmão que Adão e Eva têm, esse filho, né, que Adão e Eva têm depois da morte de Abel. E nós temos a diferença das duas descendências. E por que isso é importante? Porque lembra quando o Senhor fala sobre a descendência da serpente e o descendente da mulher? Tem essa diferença nas descendências. Aí vamos falar um pouco sobre a descendência de Caim, né?
a descendência de Caim, os pontos positivos, eles fundaram cidades, eles desenvolveram tecnologia de ferro, instrumentos musicais. Nós vemos em Gênesis, em alguns, quando está falando, né, sobre os descendentes de Caim, sobre como eles desenvolveram isso, essa tecnologia de ferro, os instrumentos musicais que eles criaram e tocavam. Só que nós temos a história de Lameque. E isso pode até passar despercebido, porque quando está falando dos descendentes de Caim, está falando, fulano casou com fulano, teve tal filho. Quando fala de Lameque, fala que Lameque tomou para si 2 mulheres. Só que a gente olhando isso, Antigo Testamento, isso passa desapercebido, porque era normal. Só que até Lameque, isso não era normal. Lameque, ele pega o modelo ideal de Deus para o casamento, que era a monogamia, já que Deus criou um homem e uma mulher para se casarem, e ele distorce isso se casando com 2 mulheres. E a partir de Lameque, que é essa descendência de Caim, entra essa poligamia no Antigo Testamento. Então, um homem se casando com mais de uma mulher, tendo essas várias famílias aí juntas, e essa distorção do modelo de Deus lá no início passa a ser muito espalhada assim no Antigo Testamento. Tanto que quando a gente olha para o Antigo Testamento é muito normal isso, né? Um homem casando com mais de uma mulher, nós vemos Jacó, nós vemos os filhos deles também, todos tendo mais de uma mulher, e para a gente isso é normal. Só que isso entra lá em Lameque, em Gênesis 4:19. E nós temos a descendência de Sete, que é como se fosse o filho bom, que saiu de Adão e Eva. E por que ele é o filho bom? Porque a partir da descendência dele, eles começam a invocar o nome do Senhor. Em Gênesis 4, 26, fala exatamente isso. Fala sobre Sete, né? O 25 e 26. Fala assim: novamente, Adão teve relações com sua mulher e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Então, é a partir ali da descendência de Sete que eles passam a invocar o nome do Senhor. E nós vemos na própria descendência de Sete, quando a Bíblia está dando a genealogia, né, alguns homens que andaram juntamente com Deus. Um desses homens é Enoque, né, muito conhecido, que nem morreu, já foi direto, que andava com Deus. E esse era o tamanho do relacionamento com Deus que eles tinham. Ainda não era a mesma coisa que lá no jardim, mas voltou a ter esse relacionamento que era o que Deus planejava desde antes da criação do mundo. Alguma dúvida sobre Caim e Abel, essa diferença das descendências, das gerações e tal? Não, Gabi, tá tranquilo, pode seguir. Alguém mais? Alguém quer falar alguma coisa? Tá bom. Então, vamos seguir para o dilúvio. Como que isso aconteceu? Basicamente, as descendências estavam separadas, porque Caim foi morar em outro lugar, só que o homem começou a se multiplicar e a maldade do mundo começou a multiplicar também. Porque uma vez que o pecado entrou no mundo, agora todo mundo peca. E eles começaram a ficar muito maus. Uma maldade que Deus olhou e falou assim: eu me arrependo de ter criado. Porque olha o nível que isso aqui tá. Só que, no meio de toda aquela maldade que estava no mundo, Deus encontrou um homem que ele considerou justo, que era Noé. E aí, em Noé, acho que todo mundo conhece a história, né? Deus fala para Noé: olha, Noé, constrói uma arca, que eu vou mandar uma chuva, vai ser um dilúvio. Só que, tipo assim, naquela época nem tinha chovido ainda. E eu acho muito interessante essa fé de Noé, porque Deus chegou para ele e falou: constrói um barcão, porque vai vir água do céu. E ele, por mais de 100 anos, ele ouviu a voz de Deus uma vez e continuou firme até que a arca fosse construída e Deus mandou o dilúvio, que destruiu, né, todo mundo que eles conheciam, só sobrou os animais dentro da arca e a família de Noé. Aí eu queria que a gente lesse Gênesis 6:3. E eu vou dar essas duas interpretações possíveis. Isso é
Eu não sei se vocês gostam, né, desse assunto, mas eu acho muito legal essas possíveis interpretações de alguns versículos, principalmente de Gênesis, né, que nos faz abrir mesmo o olhar para aquilo que Deus está falando, ou aquilo que Deus falou, enfim. Em Gênesis 6:3, fala: Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Isso ele está falando na introdução da história da Arca de Noé. Quando a gente vê isso, nós vemos, beleza, Deus falou que o homem só vai viver até 120 anos, certo? Talvez não tão certo assim. Essa é uma interpretação, mas uma outra interpretação é que esses 120 anos se referem ao tempo de construção da arca, porque Noé, de fato, passa mais de 100 anos construindo a arca até que a arca é finalizada e, de fato, toda a humanidade morre. E por que essa teoria é válida? Porque nós vamos ver na história, depois de Noé, homens que viveram mais de 120 anos. Então, quando eu vi isso fez muito sentido para mim, por isso que eu quis trazer para vocês, porque é um versículo até que famosinho, que o pessoal fala, assim, sobre esses 120 anos e tal, só que isso pode se referir ao tempo que Noé estava construindo a arca. Então, quando Deus fala, por causa da perversidade do homem, os homens que estavam ali, eles só vão viver 120 anos, é o tempo que a humanidade de fato ia viver. Viveu 120 anos, acabou todo mundo, só sobrou Noé e sua família. Então, são essas duas interpretações possíveis para esse versículo. Novamente, sobre as histórias das interpretações. Isso não muda nada no caráter de Deus, na natureza de Deus. É só interpretações mesmo possíveis sobre a história da narrativa bíblica. Mas isso não muda em nada a questão de Deus. E nós temos, então, começa Abraão. Aí no material de vocês, eu coloquei sobre a Torre de Babel, né? A Torre de Babel foi muito simples, tipo assim, foi depois da Arca de Noé. Pode falar, Marli. Ô, Gabi, eu vou ter que levar o Daniel na igreja, então eu vou sair, tá? Beleza, vai ficar gravado depois. Eu mando. Vai pro ensaio agora. Beleza. Tchau. Fica tranquilo. Vai com Deus. Tchau, tchau. Da Torre de Babel, né? Então, tipo assim, a maldade do homem começou a aumentar de novo, isso já depois que Deus tinha destruído todo mundo, só tinha sobrado a família de Noé, e eles decidiram romper com esse compromisso que eles tinham com Deus. Deus falou para o homem o quê? Multipliquem-se e espalhem-se sobre toda a terra. Lembra que eu falei dos mandatos lá? Só que o homem decidiu fazer totalmente o contrário, eles se reuniram, todo mundo, em uma cidade, para construir uma torre para chegar a Deus. Fizeram tudo o contrário, e Deus olhou para aquilo e falou, não vão. E aí ele vai e confunde a língua deles, ali surge essa diferença das línguas, só que Deus não faz apenas isso. Muitas vezes a gente fica pensando, né, na Torre de Babel, como um monte de gente que não se entendia. Mas Deus, ele não faz apenas isso. Deus, ele espalha esses homens pelo mundo todo. A Bíblia fala isso. Em Gênesis 11. Só pegar aqui a referência. Aqui. Tá. Gênesis 11, o versículo 9 fala assim: Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Então aqui está meio a explicação de por que tem gente nos cafundó do Judas que não tem como acessar. Deus lá na Torre de Babel já tinha espalhado. Então não ficou tipo essa confusão ali entre eles. Deus espalhou todo mundo. E por que é importante Deus ter espalhado? Novamente, Deus meio que estava ajudando o homem ali a cumprir o mandato deles de cultura. Então, Deus espalhou e ali nasceram vários povos por causa disso. Então, os homens e suas famílias foram espalhados, eles agora estavam falando uma outra língua, num lugar totalmente diferente, e povos foram surgindo a partir disso com novas culturas.
E Deus mostra que ele valoriza culturas diferentes, que Deus valoriza essa diversidade mesmo entre as nações. E era pouquinha coisa, por isso que eu não coloquei aí no slide. Então, nós temos esse zoom em um desses povos criados a partir da Torre de Babel, que é a história de Abraão. Abraão, ele é o patriarca. Por quê? Abraão, ele estava de boa. Abraão não conhecia Deus, ele era pagão, ele era de uma terra estrangeira, ele era de Ur dos Caldeus. Não tinha nada a ver com Deus, com nada. E Deus decide chamar ele um dia e fala: Abraão, sai da sua tenda, sai da sua parentela aí, dos seus parentes, e vai para uma terra que eu vou te ordenar. E a partir da vida de Abraão, Deus faz uma aliança com ele. Então, eu coloquei aqui, né, a aliança e um fato muito interessante. Deus, em Gênesis 15, faz um pacto com Abraão. Vou ler primeiro o versículo, depois a gente lê em cima. Gênesis 15, 17 ao 18. Fala assim: quando o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha flamejante, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Com Abrão, ele ainda era Abrão, desculpa. A sua descendência dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates. Mas por que é importante, né, esse pedacinho que eu li para vocês do pacto? O pacto naquela época, ele era realizado assim, eram duas pessoas, eles matavam animais e cortavam eles ao meio, assim como está aí na imagem, e eles colocavam assim, esses pedaços dos animais, eles davam as mãos e iam passando, formando um 8, assim, por meio dos animais. E eles falavam um para o outro, que caso eles falhassem no pacto, eles poderiam ser mortos, assim como aqueles animais foram. Então, quando Deus passa sozinho ali no meio dos animais, ele está mostrando, olha, eu estou passando sozinho, eu estou assumindo toda a responsabilidade. Se eu falhar, eu posso morrer, e a gente sabe que Deus não falha, então isso não ia acontecer, mas caso você, Abraão, vocês, homens, falhem, eu vou morrer também. Ele tomou para si toda a responsabilidade. Ele não só tirou a responsabilidade de Abraão, mas ele tomou para si. Ele morreria caso o homem falhasse. E nós vemos essa morte com a morte de Jesus. Deus, o próprio Deus, ele morreu de fato, porque nós falhamos na nossa parte da aliança. E para mim foi muito interessante saber disso, saber que a importância, né, dessa passagenzinha que às vezes a gente nem dá bola em Gênesis, mas que fala muita coisa, e fala muito sobre o caráter de Deus mesmo, sobre esse anseio da gente ser um com ele de novo, assim como a gente era lá no início, no jardim. Alguém sabia disso? Da aliança, de como eles faziam? Achei um pouco macabro. Pior que é. Só que, tipo assim, tudo lá era, no Antigo Testamento era muito macabro. Os caras eram sinistros, assim, tipo, dá medo. Só que é muito legal, né, de, tipo, Deus ter feito isso sozinho, assim. Ele ainda, tipo, mandou os animaizinhos lá pra Abrão. Abrão matou e ficou lá esperando Deus. E Deus não vinha, e Deus não vinha. Aí Abrão dormiu. Aí quando Abrão dormiu, Deus passou sozinho para ele fazer esse pacto sozinho e tomar para si a responsabilidade. Se a gente for parar para pensar um pouco fofo também. Aí nós temos os descendentes de Abraão. Nós temos Isaac, que é filho de Abraão. E uma coisa interessante é que Isaac, ele é a representação da humanidade. Por quê? Lembra quando Deus fala assim, Abraão, toma seu filho Isaac, vai lá no monte, mata ele? Lembra disso? Isaac, ele é a representação da humanidade porque ele foi poupado pelo Senhor. Então, essa história, né, sobre esse sacrifício de um filho que foi poupado, um filho do homem que foi poupado, é justamente a humanidade sendo poupada por Deus.
Só que Isaac, além dele ser uma representação da humanidade, ele é uma cristofania. O que é isso, Gabi? É uma representação de Jesus. Por quê? Nesse mesmo episódio, a gente vê alguns elementos que mostram muito Jesus. A questão de Isaac estar com a madeira nos ombros, ele indo calado para ser morto, essa questão de ser sacrificado, aponta muito para Jesus. Só que, diferentemente de Isaac, Jesus é esse humano perfeito. E esse Deus também, que poderia ser morto, e ele seria suficiente. Isaac não seria suficiente pelos nossos pecados, mas Jesus sim. Por isso que ele é apenas uma representação. Entendeu? Nós temos Esaú, que é filho de Isaac, e ele dá origem ao povo de Edom, os Edomitas. Eu sei que tem um outro nome para os Edomitas. Edomitas é mais tipo lá para o final dos profetas, quando a gente tem, acho que é Obadias falando para os Edomitas. É Obadias? Acho que é Obadias que fala dos Edomitas. Eu sei que tem outro nome, um pouquinho anterior a isso, mas é o mesmo povo. Eles só mudam de nome. Ah, é depois. No Novo Testamento, os Edomitas vão ter um outro nome. Depois eu posso trazer. Mas é a mesma coisa. É o povo que descende de Esaú. Beleza? E nós temos Jacó, que é o irmão gêmeo de Esaú, que apesar de ter sido o último a nascer, ele recebe a herança, né, de primogênito. E ele é um dos patriarcas, ele faz essa aliança com Deus. Então é sempre Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, ele dá origem ao povo hebreu. Então, todos os filhos de Jacó têm um monte de filhos, 12 filhos, e todos eles, assim, a linhagem desses filhos dá origem ao povo hebreu, que mais para frente vai ser chamado israelita, e mais para frente vai ter a divisão, né, entre israelitas e judeus. Mas todo mundo é esse mesmo povo, e todos eles descendem de Jacó, e, enfim, filho, neto de Abraão. Beleza? Aí nós temos a história de José. O que acontece? José, ele era um dos filhos, né, de Jacó, só que ele era muito odiado pelos irmãos deles. Por quê? Ele era favoritinho de Jacó. Ele era filho da esposa favorita, que não podia ter filho antes. Então, ele era muito amado por Jacó. E por isso ele era muito invejado também. Então, ele foi vendido como escravo para Ele foi vendido como escravo, só que, tipo assim, José, ele continuou firme no Senhor. Independente de qualquer coisa, o cara estava firme lá. E isso fez com que ele alcançasse lugares bons, assim. Ele foi chefe de uma casa, ele foi chefe lá na cela, quando ele foi preso. E Deus prosperou ele ao ponto dele ser governador do Egito. Isso é muito importante, porque é um estrangeiro que veio do nada sendo governador do Egito. Aí teve uma época de fome lá na terra, e quando teve a fome, os irmãos de Jacó vão até o Egito para comprar comida. Lá eles encontram com irmãos de Jacó, tô ficando louco, irmãos de José. Eles encontram com José, e tem todo um rolê, José faz todo um teatrinho, mas enfim, perdoa eles e chama eles para morar lá no Egito. Por que isso é importante? Porque nós vamos ver que quando José convida os irmãos e toda a família para morar no Egito, eles se estabelecem no Egito, passam a crescer muito, e é por essa razão que eles passam esses 400 anos no Egito, porque José um dia decidiu chamar eles para morar lá. Então, quando a gente chega na história de Moisés e Êxodo e tal, vendo toda nossa, por que eles passaram tanto tempo nessa terra e tal? Tudo culpa do José, totalmente culpado. Mas justamente foi por causa disso. Aí, nós temos, então, o livro de Êxodo. O livro de Gênesis termina na morte de José, e o livro de Êxodo começa com o povo passando esses 400 anos no Egito. Só que, o que acontece? Um fato até interessante que eu não escrevi em lugar nenhum, mas para vocês saberem. Lá no Egito, naquela época, os faraós eles eram divididos por dinastia. Quando entrava um faraó que era de uma dinastia diferente, eles apagavam tudo do antigo faraó. Então, por isso que, quando, José, ele era muito importante, certo?
mas ele servia a um faraó de uma determinada dinastia. Quando subiu esse outro faraó, muito tempo depois, que era de uma outra família, eles apagam todos os registros desse antigo faraó. Por isso que ele não sabia nada de José, porque todos esses registros foram apagados, foram queimados. Então, por isso que o faraó não sabia nada de José, nem do povo hebreu. Então, vamos lá. Alguém tem alguma coisa para falar de José? Alguma dúvida? A questão do faraó e tal? Não? Então, eu vou começar isso. Êxodo também a tradição fala que foi Moisés que escreveu. Os eventos, né, de 1876 a 1445 a.C., é bastante tempo, mas é bastante tempo porque faz 400 anos, eu contei, né, os 400 anos que eles passam no Egito. Então, se tirar isso, é pouquinho tempo. E o público original era esses hebreus que tinham saído da terra do Egito, que estavam indo para a terra prometida lá atrás para Abraão, que Deus tinha prometido para Abraão, tá? Então, em Êxodo, nós temos a história de Moisés, que Moisés nasce, ele vive no palácio, ele é chamado por Deus no deserto para ser esse libertador do povo. Nós temos as 10 pragas do Egito, nós temos a aliança no Sinai. Aqui eu estou dando um resumo, mas eu vou ampliar isso. Então, nós temos os 10 mandamentos, a instrução para o tabernáculo, e Êxodo finaliza com a construção do tabernáculo. Então, as 10 pragas no Egito, só para a gente relembrar. Então, o faraó não queria por nada deixar o povo sair, o povo lá escravo, eles eram muitos, acho que era cerca de 3 milhões, não sei se contando com, acho que já contando com as mulheres e os filhos. 3 milhões de hebreus ali, era muita gente. Então, as pragas, água em sangue, depois Deus mandou rãs, depois piolhos, depois moscas, depois Deus matou os rebanhos, depois deu feridas na população, aí granizo, depois gafanhotos, trevas e, por último, a morte dos primogênitos. Vale lembrar que a morte dos primogênitos ela era evitada quando o pessoal passava um sangue de cordeiro puro, limpo, de 1 ano nas portas, assim, no umbral da porta, e isso fazia com que o anjo da morte passasse e sabesse que aquele era do povo do Senhor e que ele não podia matar. Então, o sangue do cordeiro salvando vidas desde lá da época de Moisés. Então, nós temos a saída do Egito. Na saída do Egito, eles comemoram o evento da Páscoa. E é muito importante, porque a gente vai ver, né, a Páscoa ao longo da história da Bíblia e a gente não sabe muito bem onde ela começou. Ela começou na saída do Egito. E as ervas amargas, elas simbolizavam o sofrimento que o povo passou. Os pães sem fermento, essa pressa que eles tinham para sair, mas também era um momento de comunhão entre o povo, para eles se lembrarem mesmo da bondade do Senhor. Então, tipo assim, eles fazem essa primeira Páscoa, mas todas as Páscoas que vêm depois disso, eles relembrando mesmo em gratidão ao Senhor por eles terem sido libertos do Egito. E eles vão em rumo à Terra Prometida. E essa Terra Prometida era aquela terra que Deus falou para Abraão. Lá em Gênesis 15, lembra que a gente leu sobre que vai do Egito até o rio Eufrates? Essa terra que Deus tinha prometido para a descendência de Abraão, era essa terra que eles estavam indo buscar. E nós temos, tipo assim, então eles foram pro deserto, começaram a peregrinar no deserto, e eles chegam até o Monte Sinai. No Monte Sinai, Deus mesmo fala para o povo os 10 mandamentos. Então, não tenha outros deuses, não faça nem adore a ídolos, não tome o nome de Deus em vão, guarde o sábado, honre seu pai e sua mãe, não assassine, não comete adultério, não roube, não dê falso testemunho e não cobice. 10 mandamentos simplórios, simples, para que o povo seguisse e pudesse se conectar novamente com o Senhor. Quando Deus dá os 10 mandamentos para todo o povo, ele chama Moisés para subir o Monte Sinai, aquela música famosíssima do monte. Eu vou subir o monte. É isso aí mesmo. Moisés subiu o monte e lá Deus deu instruções para ele construir o tabernáculo e também deu várias leis.
Por que essas leis são importantes? As leis eram para que o povo pudesse se purificar e se tornar santos, para que eles pudessem ser não ser um com Deus, mas para voltar esse relacionamento de Deus com o povo. Deixa eu ver. E o tabernáculo é esse lugar que Deus ficava bem no meio do acampamento dos israelitas para ele habitar no meio de seu povo. Então nós vemos que Êxodo, ele termina com a glória de Deus descendo até o tabernáculo e ele passa a habitar no meio de seu povo. Então era muito legal. Imagina, ficava no meio a tenda do tabernáculo, no meio do acampamento, aí 4 tribos para cá, 4 para cá, 4 para cá e 4 para cá. E, tipo assim, Deus bem no meio. E tinha essa nuvem de glória que era Deus habitando ali no meio do povo. Então, quando a nuvem subia, todos esses milhões de pessoas, eles desmontavam o acampamento, desmontavam o tabernáculo e passavam a seguir a nuvem do Senhor, porque Deus estava mostrando o caminho para eles, para a terra prometida. Então, quando a nuvem andava, eles andavam atrás, a nuvem da glória de Deus parou, eles paravam, montavam todo o acampamento de novo e ficavam até Deus falar. E eles iam seguindo mesmo essa presença e essa nuvem do Senhor. E por último, o livro de Jó. Eu sei que parece estranho Jó estar aqui no meio de Êxodo e Gênesis, mas não é. Sabe por quê? Porque a história se passa, pelo menos a tradição fala, se passa um pouquinho antes, ou até mesmo ao mesmo tempo que os patriarcas. Então imagina, Jó, se ele for uma história de verdade, ele viveu ali junto com Abraão, Isaac, enfim, naquele tempo, ou até um pouquinho antes. Beleza? O autor de Jó, ninguém sabe a data, também ninguém sabe, mas a tradição fala que é, igual eu falei, anterior ou simultânea aos dos patriarcas. E aí, o assunto que eu entrei, né? Ninguém sabe se Jó é uma história real ou se é um conto hebreu antigo. Mas está no cânon bíblico, é importante para nós, nos traz muitos ensinamentos. E se Jó foi real ou não influencia em muito. Só que tem essa dúvida se realmente foi tipo, uma história verídica ou se foi uma história que alguém criou mesmo. Porque, lembrando que Jó é poesia hebraica do começo ao fim. Então, isso dá a entender que pode ser também uma história inventada, tá bom? Só que Jó, ele é o único livro da Bíblia que vai abordar essa teologia do sofrimento. Então, Jó está sempre questionando, tipo, se Deus existe mesmo, e ele é esse Deus que pode todas as coisas, está em todos os lugares, por que tem maldade no mundo? Por que o homem sofre? Por que o homem que é mau, ele não é julgado, ele prospera, e o homem bom, ele sofre? Por que isso acontece? Só que esses questionamentos são trazidos, só que no final, Deus tem a parte da fala, né? Então, Deus fala sobre a soberania dele e todas essas coisas. E, além disso, uma parte muito importante é que em um desses discursos que Jó dá, ele menciona esse redentor que vive e que viria à terra. Lá em Jó 19:25 fala: eu sei que o meu redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Jó fala explicitamente assim sobre Jesus, né? Sobre esse redentor que viria, de novo, essa esperança nesse Messias aguardado que Deus tinha prometido lá em Gênesis 3:15. E não sei se vocês já tiveram o privilégio de ler Jó inteiro, mas Jó fala muitas coisas bonitas, assim, e muitas delas você lê e fala, é Jesus, ele está falando claramente de Jesus. Quer ver? Eu vou ver se eu consigo achar. Jó... aqui, Jó 9, do 33 ao 35, ele fala assim: se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois, alguém que afastasse de mim a vara de Deus, para que o seu terror não mais me assustasse. Então eu falaria sem medo, mas não é esse o caso. Então, tipo assim, ele fala,
se houvesse esse intermediador, esse mediador mesmo entre eu e Deus. E nós sabemos que essa pessoa existe, e essa pessoa é Jesus. Então, nós temos essas menções de Jesus. Acho que nenhuma tão clara quanto essa do Redentor, mas várias que falam mesmo sobre alguém, né, que intermediaria o homem com Deus. E por isso que eu falei do livro de Jó hoje, porque ele se passa, eu estou fazendo algo cronológico, né? Então, o livro de Jó, ele se passa ali no tempo dos patriarcas, tá bom? Por hoje é só, tipo, acho que deu pra gente passar por todo o material que eu dei. Eu achei que não ia dar, deu,